oi, 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 oi. Tá, chega. Opa, e aí, tranquilo? Oi, eu sou o Luan e sejam bem-vindos ao Universo, meu canal de animes e jogos. E hoje vamos lá para mais um videozinho da semana One Piece, mesmo que eu tenha feito um pouquinho diferente, mesmo que eu tenha demorado, ainda tem que lançar alguns 4 vídeos, se eu não me engano. Mas isso não é problema, isso não é nem um pouco de problema. Beleza? Semana aqui estamos voltando com tudo. Então, seguinte, rapaziada, hoje eu tô aqui pra falar sobre, de novo, um problema de One Piece que agora tá assombrando muito. E esse problema é a falta de desenvolvimento. Eu vou chegar nesse ponto aí, mas vem comigo, vem e fica calmo pra tentar entender o que tá acontecendo, beleza? Então, vambora. Seguinte, One Piece é um anime gigantesco. Isso é sem sombra de dúvidas, tanto em tamanho popularidade quanto tamanho mesmo. One Piece é gigante. Não é um anime comum que você vai assistir em um dia ou dois, ou até mesmo uma semana. Eu acho que para você ver o One Piece, no máximo um mês, se pá. Mas, enfim, acontece que 1000 episódios não é pouca coisa. E dentre 1000 episódios sabemos que tem muitos personagens, muitas histórias e muitos desenvolvimentos. Não dizendo que o One Piece não tenha desenvolvimento de história. Pelo contrário, o One Piece na verdade tem muito desenvolvimento. Acontece que ele tem mais personagens sem desenvolvimento do que com desenvolvimento. E eu já vou explicar o porquê. Basicamente, a quantidade de personagens que está desenvolvido é bem baixa. Porque, bem, vocês já sabem, né? Tem muito personagem que não tá nem aí. O Oda parece que, tipo, só coloca o personagem pra estar ali. Por exemplo, lá em Skype tem a mina lá, que eu esqueci o nome agora, e o pai dela, que é aquele velhinho que toma o raio pro Enel. Basicamente, esses personagens assim, que são posto na obra só por existir. Tem o Koza e a Vivi. Tem mais não sei quem. E não tem nenhum desenvolvimento. Acaba meio que levando isso para um lado ruim. E não é só isso. Também personagens importantes como o Zoro, que eu já disse aqui no canal, não tem desenvolvimento. Tipo, o One Piece tá com muito pouco desenvolvimento para a quantidade enorme de personagens que ele tem. Tipo, você vê, sei lá, 50 personagens em um arco e na maioria esses personagens não são desenvolvidos. Vamos pegar aqui como exemplo o Dressrosa, que eu acho que é o local onde tem mais personagens juntos ao mesmo tempo. Cara, Dressrosa tem muito personagem. Tem o Cavendish, tem o Bartolomeu, tem muita gente mesmo. E dessas pessoas, no máximo, nesse arco tivemos o Doflamingo com desenvolvimento, o Lau com desenvolvimento, sei lá, tá vendo? É muito difícil você lembrar dos que não são os principais. Isso sem contar, é claro, a gente teve um passado da Baby Five, só que eu acho que é um passado bom, mas aleatório. Tipo, por que tem passado dela? Eu não entendi ao certo. Aí a gente também tem o passado do Senhor, que o passado dele é foda, o passado dele é bom. E a gente também teve alguns outros ali meio que envolvidos, como Bartolomeu, Cavendish. Mas, cara, tirando esses caras que eu citei, todos os outros personagens que aparecem, aparece o rei lá, que tem o soco do rei, que, né, é um soco com o hack do rei, só que bem potente. Cara, tem muito personagem que aparece nesse arco e simplesmente 4 são desenvolvidos. 4. Então, tipo assim, o Oda parece que ele não consegue conciliar. Ele tá colocando tanto personagem que ele não consegue desenvolver a história com esses personagens. Tem outros personagens também que não estão sendo desenvolvidos atualmente na obra, como é o caso do Chapéu de Palha mais fraco. Cara, o Chapéu de Palha mais fraco, sinceramente, ele não tem nenhum crescimento, assim, visível. Eles meio que tiveram seus arcos. Podemos falar isso da Nami, do Sop, talvez, da Robin. Da Robin, ela não é considerada a mais fraca, mas é porque ela é mais forte que todos os outros ali, só é, né? Enfim, a Robin, o Frank. Cara, esse pessoal assim, tirando o Brook. O Brook é maneiro, o Brook ele tem sim seus momentos. Esse pessoal assim basicamente não tem desenvolvimento algum. Eles parecem que não tem nenhum tipo de crescimento. Parece que
Ok, vocês ouviram um corte aí técnico que eu tive que parar. Mas enfim, como eu tava dizendo, basicamente, os personagens do Chapéu de Palha mais fraco não tem nenhum crescimento. Você não vê nenhuma evolução nele. Parece que eles ficaram estagnados. Tipo, mano, a gente teve o desenvolvimento deles passado e você vê eles crescendo. Mas agora parece que, tipo, whatever. Tanto é que isso foi algo bom que feito com o Sanji, porque ele teve sim um crescimento. O primeiro passado dele foi ajeitado e a gente viu ele, a relação familiar dele, viu aquelas coisas ali. Cara, o Holy Cake pra mim é incrível quando se trata em melhorar o personagem do Sanji. Esse arco é muito bom e muito necessário pro Sanji. Então, assim, o Sanji é o único Chapéu de Palha que teve sim um desenvolvimento, um crescimento, podemos assim dizer, desde o time skip. O Luffy é o protagonista, então teoricamente a gente não conta com ele porque sempre tem que ter, mas os outros então estão muito apagados. Isso, mano, o Usopp tá muito apagado, o Chopper tá muito apagado, tipo, eles não têm tanta importância e relevância assim. Esses dois que eu falei agora, eles são menos importante que qualquer outro. Tipo, a Nami tem aqui esses momentos aqui e ali que ela pega os Zeus. A Robin tem esses momentos aqui e ali, como ela ficou demônio contra a Black Maria. Tipo, eles têm sim esses momentos de brilhar. Só que desenvolvimento, não. Eles estão sem nenhum. E isso tá triste. Tipo, o Oda talvez não tenha conseguido conciliar essa quantidade de personagem que ele tem. Ele tá com dificuldade e cada vez mais em cada arco ele coloca mais personagens. Por exemplo, o Wano, temos o Kaido, que é desenvolvido pra cacete, muito bom. Temos a Big Mom, que veio de um outro arco, só que a Big Mom nesse arco é muito melhor. Então assim, eles conseguiram melhorar a Big Mom em um arco. Tivemos também a Yamato, tivemos os Bainhas, que querendo ou não, não é tão importante assim, tipo, eles não, como eu posso dizer, tem tanta relevância aqui, além dos que a gente conhece, como o Kinemon e os outros lá, mas, tipo, a maioria não tem tanta importância, tipo, aparece eles, aí fala um pouco do passado deles, e aí volta pra eles. Tipo, não tem nada, cara, não tem nada. Então, assim, ele trabalha, pela grande quantidade de personagens que o One Piece tem, tá faltando desenvolvimento pra muito deles. Alguns personagens não tem desenvolvimento, é só tipo, mano, existe esse cara aqui vai ajudar e acabou. É isso. E isso é bem ruimzinho. Isso é bem ruim. Isso estraga um pouco a graça do anime. Você não vai ver muitos personagens bem desenvolvidos e você vai acabar também não entendendo muito o que tá acontecendo ali. Você vai acabar não se apegando tanto a esse personagem que tá sem desenvolvimento. Enfim, isso é um pouco triste, não é o maior problema de One Piece, para mim o problema ainda continua sendo a enrolação, o problema geral. O tamanho que o anime e o mangá ficaram, com tanta coisa que podia ser cortada, infelizmente esse sim é o grande problema. Esse aqui é um problema normal, até porque o Oda tem muitos capítulos e por ter tantos capítulos e muitos personagens ele acaba não conseguindo meio que manusear, podemos assim dizer, cada personagem. Ele não consegue lembrar as coisas direito, falta muita coisa, entendeu? Por exemplo, personagens que não vão voltar a aparecer tão cedo agora, como Vivi, Rebecca e Shirahoshi, que tiveram sua última aparição lá no Reverie, só que basicamente a Vivi tivemos a confirmação que ela quase foi morta junto com o Sabo, só que o Sabo, né, grande herói, ele vive sua capacidade de não ser morta. E assim, basicamente, tira esses personagens assim, por exemplo, que são um dos que estão com chapéu de palha, que, mano, pode entrar pra tripulação e tal. Isso sem contar Carrot também. Bem, esses personagens, eles param e literalmente a gente não sabe nada sobre eles por um bom tempo. Só que, esse não saber nada sobre ele por um bom tempo, a nossa cabeça fica, caraca, o personagem é assim, assim, assado. Ele não mudou nada. Só que quando você vê eles de novo, parece que eles estão diferentes. Pelo menos a Vivi parecia que estava um pouco mais madura, o que é interessante. A Vivi ficou bem melhor, podemos assim dizer. Ela não estava aquela Vivi chata de Alabasta, ela estava mais madura. Aparentemente a Vivi teve um desenvolvimento, só que a gente não consegue ver muita coisa, porque tipo, teve 1 ou 2 episódios com a Vivi. Aí a Rebecca não mudou, a Shirahoshi não mudou, porque já apareceram. Aí
esses personagens assim não vão acabar mudando. O Oda não vai acabar dando uma personalidade um pouco mais madura pra ele. Isso é sem contar os outros personagens que, tipo, agora a grande frota do Chapéu de Palha tá jogada pelo mundo e a gente não sabe a metade das coisas que eles estão fazendo. Só que o Bartolomeu tá fazendo merda invadindo o território do Shanks. Apenas isso, né? Então, assim, basicamente, infelizmente, esses personagens assim não vão acabar ganhando muito desenvolvimento, porque o Oda não vai conseguir lembrar de todos e vai ter muito personagem que vai só ser jogado. Tipo, mano, esse personagem aqui parece ser interessante de saber quem é ele, o que ele faz. Pô, ele parece ser legal, né, Oda? E é literalmente isso, a gente acaba não tendo um personagem desenvolvido. Enfim, basicamente é isso, não tem muita coisa pra falar, é só uma pequena reclamação, a gente conversando, sabe, sobre a falta de desenvolvimento em One Piece. Eu não acho que, assim, One Piece seja um anime com mais personagens desenvolvidos. Não, eu acho que o Oda deixou muito a desejar em personagem desenvolvido e muitos personagens são pouco desenvolvidos. O Sanji mesmo não tinha nem passado bom antes de Holy Cake. Então, assim, eu acho que One Piece não ganharia o título de anime com mais personagens mais bem desenvolvidos. Eu acho que isso ainda estaria para Naruto. Eu acho que Naruto tem mais personagens desenvolvidos do que o One Piece em questão de história, desenvolvimento dentro da história e, assim, crescimento de personagem. Aqui é uma comparação que eu acho que era o ponto essencial desse vídeo, comparar esses dois, porque, querendo ou não, eu acho que o One Piece ganharia o título de mundo mais bem construído. Eu acho que o mundo de One Piece é muito melhor construído que qualquer outro universo de anime. O mundo de One Piece é muito fechadinho, muito bem feito, então, assim, é legal. É muito melhor do que qualquer outro. E é claro, a história, então, sem sombra de dúvidas, ainda melhor. Mas acho que em desenvolvimento de personagem, Naruto ganha, porque teve muito mais personagens desenvolvidos. No clássico teve personagens desenvolvidos muito bem. No Shippuden, que eles tiveram seu crescimento, tiveram ali, parece que seu ponto final, e tá bom. É claro, Naruto jogou muito personagem no lixo, todo o resto, aparentemente, o jogo foi jogado fora. Mas, enfim, ainda acho que ele tem... Se a gente comparar a quantidade de personagens, que o One Piece é superior, gigantescamente maior que a de Naruto, a gente comparar isso no nível de personagem importante, Naruto ganha, obviamente. Enfim, eu acho que o Kishimoto sabe mais desenvolver seus personagens do que o próprio Oda. Essa é a questão desse vídeo. O Oda tem muito personagem desenvolvido? Tem muito personagem bom? Tem. Mas ele deixa de crescer alguns personagens e ele deixa de desenvolver outros personagens. E ele enche de personagem em um arco a troco de nada. Aí a gente fica com um monte de personagem, alguns irrelevantes, culpando o tempo de tela e a gente querendo ver os personagens realmente que importa. E aquele personagem ele não desenvolve nada e você não tem como sentir apego nenhum por ele. É triste, é realmente triste. Agora eu falei tudo que eu queria falar, aparentemente. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo.